Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Voltamos aqui para mais uma videoaula falando sobre a atividade 7 da página 18 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. O caderno é o do segundo bimestre. Eu sou a professora Girleide e essa questão fala sobre equação polinomial. Então tá assim, dada a equação polinomial x à terceira menos 8x ao quadrado mais kx menos 24 igual a zero, responda. Letra A. Quais são as possíveis raízes inteiras da equação? B. Se a equação tiver duas raízes simétricas, qual será a terceira? C. Se uma das raízes for o inverso da outra, qual será a terceira raiz? D. É possível que a equação tenha uma raiz nula? Bom, então aqui a gente vai ver o seguinte. Primeiro, nós não temos o valor aqui de um coeficiente. Então, esse coeficiente que seria o C, né, porque aqui é o A, o B e aqui seria o C, nós não temos. Tá? Então, aqui a gente não vai poder, de início, verificar se os possíveis números que nós iremos encontrar para as raízes, se eles serão realmente raízes do polinômio, por conta da falta de um coeficiente aqui para a gente poder fazer os cálculos. Bom, mas vamos lá. Vamos verificar quais são as possíveis raízes inteiras da equação. Aqui a gente olha assim, o A, ele é 1. Então, isso já facilita bastante. A gente já não vai precisar se preocupar com essa questão de dividir por A, porque ele é 1. Uma divisão por 1 não vai fazer diferença nenhuma, por conta do 1 ser elemento neutro aí na divisão e na multiplicação. Aí vamos lá fazer os divisores de 24. Então, pediu para eu achar as raízes de um polinômio. Você observa quem é o A e observa o último aqui, que nesse caso é o D. Né? Então, tem o A, B, C e D. Então, eu observo o primeiro coeficiente e o último. Esse último, eu tenho que encontrar os divisores dele, tá? Então, vamos lá procurar os divisores do 24. Aqui eu só reescrevi, tá? Nessa próxima tela aqui eu reescrevi. Já coloquei aqui, ela é atividade 7 para vocês aí na apostila. Mas se a gente for organizar a numeração dessas atividades, será a 8. E aqui é o que a gente já fez a leitura. Os divisores de 24. Quais são os divisores dele? Primeiro, 1, tá? Porque 24 dividido para 1 dá 24. Então, esse é o primeiro divisor. Quando eu trabalho com divisores, na hora de encontrar a raiz de um polinômio, eu tenho que pensar nesse divisor positivo e negativo também, tá? Então, por isso que eu coloquei menos 1 e 1. Aí, o próximo divisor de 24. 24, como ele é par, dá para dividir para 2. Então, divisor de 24, 2. 2 positivo, 2 negativo. Só que 24 dividido para 2 dá 12. Então, 12 também é divisor de 24, tá? Então, aqui eu já coloquei 12 positivo, 12 negativo. 24 dá para dividir para 3, tá? 24 dividido para 3 vai dar 8. Então, 3 é divisor de 24 e 8 também. Aí, 24 dividido para 4. 24 dividido para 4 vai dar 6. Então, 4 é divisor de 24 e 6 também, tá? E aí, por fim, o próprio 24, né? Porque 24 dividido para 1 dá 24. Então, tanto 1 quanto 24 são divisores de 24, tá? Bom, aqui, lembrando que eu não coloquei na ordem, tá? Assim, uma ordem seguindo a questão numérica lá, tá? Uma ordem numérica. Eu coloquei assim, aos pares, sempre o positivo e o negativo juntinhos, para vocês ficarem bem marcados aí visualmente, que eu tenho que utilizar o divisor, tanto positivo quanto negativo. Eu não me preocupei com a questão de separar os negativos e os positivos como se fosse numa reta numérica. Bom, enfim, já achamos os divisores de 24. Tá? Então, olha a pergunta, que era a letra A. Quais são as possíveis raízes inteiras da equação?
As possíveis raízes inteiras são essas que estão aí, são todos esses divisores. Lembrando que são possíveis, tá? Então, isso quer dizer que tem algumas delas aí que, se eu fosse verificar, ela não seria raiz, tá? Então, dentro deste grupo estão as raízes para este polinômio. Então, isso quer dizer que não é todo o grupo, está entre eles, tá? Bom, aí a gente não vai fazer o teste para verificar qual deles que é verdadeiro e qual que é falso, porque eu não tenho aqui, ó, esse coeficiente, tá? Então não adiantaria eu trocar tipo o x por 1 aqui, esse x por 1 e esse por 1 e tentar fazer a conta, porque eu não teria o valor para o k. Então, gente, é isso. E também uma outra coisa, que é mais importante do que isso que eu acabei de falar. Ele quer só as possíveis raízes. Então, para que a gente vai ter mais trabalho, aprofundar mais a situação aqui, onde ele só está pedindo isso? Tá? Então, como o objetivo da nossa videoaula aqui é fazer uma geral, né? Dar uma ideia geral de como solucionar este problema, então, para essa nossa aula agora, essa questão não é fundamental, tá? Bom, vamos aqui à letra B. A letra B fala assim: se a equação tiver duas raízes, deixa eu só colocá-la mais aqui, pronto. Se a equação tiver duas raízes simétricas, qual será a terceira raiz? Tá? Então, lembrando que é essa equação aqui, ó, esse polinômio aqui, essa equação polinomial, tá? Aí, o que é que eu vou ter que fazer? Ele está falando de duas raízes simétricas. Se ela tiver, tá? Ele não está dizendo que ela tem. É se possivelmente ela tiver essas duas raízes simétricas, qual seria a terceira raiz? Aí aqui o que é que eu fiz, ó? Partindo do pressuposto, tá? Que é uma ideia, se tiver, eu coloquei aqui como exemplo o menos 2 e o 2. Tá? Porque o menos 2 e o 2 não tá naquele grupinho lá de possíveis raízes, então eu joguei aqui só para exemplificar. Como ele fala que são duas raízes simétricas, tá? Quando a gente fala de simetria, eu tenho o mesmo número, só que com sinais inversos, tá? Um é mais, outro é menos, ou um é menos e outro é mais. Então, eu coloquei aqui esses dois como exemplo, aí o que é que vai acontecer? Se eu tenho, usando lá a relação de Girardi, tá? Eu estou usando a primeira, que é aquela da soma, ó. Se eu somar as três, eu vou ter como resultado o quê? Menos B sobre A, tá? Aí aqui o que é que eu fiz? Eu pensei assim, se eu tiver R1 valendo menos 2, R2 valendo 2 e R3 eu não sei, o que é que vai acontecer? Se elas são simétricas, uma vai cancelar a outra. Então, aqui vai dar zero, ó. O resultado desses dois números que estão em destaque será zero. Quem é que vai sobrar, então, aqui? Só o R3, tá? Aí eu vou ter, pela relação de Girardi, o que é que acontece? Quem é o meu B? Porque aqui, ó, na relação eu tenho B. Quem é o B? Menos 8. Tá? Então, eu vou ter menos 8, menos, tá? O menos aqui da regrinha, tá? Da relação, e o menos 8 aqui do número que já veio no exercício. Então, vai ficar menos com menos, vai ser mais. E 8 dividido para 1 vai dar 8. Bom, da onde surgiu esse 1? 1 é o A, tá? E quem é o A? O A deveria ser o elemento que estaria aqui, ó. Quando ele não tem, é porque ele é 1. Então, ficou 8 dividido para 1, que vai dar 8. Então, se esse polinômio aqui tiver duas raízes simétricas, a terceira raiz será 8. Tá? Então, aqui eu não estou afirmando que a terceira raiz é 8. É se por um acaso essas duas aqui fossem verdadeiras, a terceira seria 8. Tá? Então, aqui o que ele quer alertar a você? A questão de compreender o que são raízes simétricas.
Tá? Então, quando em um problema, possivelmente aí para frente, quando você lê uma questão ou ouvir falar sobre uma questão de raízes simétricas, duas raízes simétricas, você já vai saber que os números terá que ser iguais ou letras, né? Tipo, eu posso ter A e menos A, tá? Tem que ser iguais em relação ao número, mas em relação aos sinais terá que ser opostas, uma mais, outra menos, ou uma menos e outra mais, tá? E aqui eu apliquei a primeira parte da relação de Girardi pela questão aqui de ser mais fácil de ser feita, tá? A gente sempre, quando vai fazer esse tipo de exercício, pelo menos eu procuro o caminho mais prático, tá? E por conta dele estar falando aqui de simetria. Então, como eu vou usar um mais, outro menos, então eu vou usar a parte da relação de Girardi que fala de soma, né? Fica mais prático, tá? Bom, gente, aí aqui eu só coloquei ao lado para vocês lembrarem de como deve ser uma raiz ou uma equação polinomial, né? Não uma raiz, uma equação polinomial de terceiro grau, tá? Como que ela vem aqui genericamente. Porque esta aqui, ó, é a do exercício, tá? Essa aqui é a genérica. Quando a gente fala genérico, é porque aplica-se para todos eles que forem de terceiro grau, tá? E aqui a gente já está fazendo a equivalente dessa acima, já aplicando aqui a questão da relação de Girardi, tá? Bom, então a letra B é isso, já está resolvida. Vamos à letra C. A letra C. Opa, deixa eu só deixar mais organizadinho aqui. Pronto. Se uma das raízes for o inverso da outra, qual será a terceira raiz? Tá? Então, aqui, mais uma vez, ele está supondo. Se eu tiver uma raiz que for o inverso da outra, a terceira raiz vai ser quem, finalmente? Tá? Para esse polinômio, ó, observe que o polinômio é sempre o mesmo, tá? Do começo da questão. Aí eu vou pensar, quando fala em inverso, o que é inverso? Se eu tiver 2, um inverso de 2 vai ser meio, tá? Se eu tiver 5, o inverso de 5 é 1/5. Então, aqui eu já deixei em destaque para vocês a questão do inverso. E quando eu falo em inverso, a operação que eu utilizo é multiplicação, tá? Então, eu usei mais uma vez o exemplo do 2. Então, se eu pensando assim, ó, a primeira raiz, que seria o R1 aqui, supondo que seja 2. A segunda raiz vai ser o inverso, então vai ser meio. Com isso, o que é que vai acontecer? Quando eu pego um número e multiplico pelo inverso dele, o resultado é 1. Porque, ó, 2 vezes 1 dá 2. 2 dividido para 2 vai dar 1, tá? Então, essa parte aqui, ó, esta parte da relação de Girardi, com isso, ficaria sendo 1, tá? Porque eu estou usando um número inverso dele. Aí, vai sobrar quem? Só o R3, para eu poder encontrar, tá? Então, aqui, ó, eu já coloquei com detalhes. Essa parte vai ser 1. Quando eu for multiplicar 1 por R3, vai ficar o próprio R3, tá? Aí, o que é que diz a relação de Girardi? Que eu tenho que pegar, quando eu utilizo o produto, tá? Eu estou utilizando aquela parte da relação que fala só sobre o produto. Quando eu utilizo o produto, será menos D dividido para A. Quem é o D aqui? O D é 24, tá? Ó, o A, o B, o C e o D. O D é 24. Só que esse 24 é negativo, então é menos 24. Então, ficou menos 24, já tem o menos da relação, menos com menos aqui, pela regra de sinal, vai ser mais. Então, ficou 24 dividido para 1, que dá o próprio 24, tá? Então, se nesse polinômio uma raiz fosse o inverso da outra, a terceira raiz seria 24, tá? Lembrando que aqui é tudo suposição, eu não estou dizendo que ela é 24. Nesta situação, ela seria 24. E lá na outra situação da letra B, ela seria 8, tá? Mas aqui, como ele não mandou definir quais são as raízes, então a gente para por aqui mesmo, tá?
Aí a próxima questão, letra D, e última aqui dessa atividade é possível que a equação tenha uma raiz nula? Bom, será que isso é possível? Aí o que a gente vai pensar? Vou de novo para o produto, ó. Tô pegando a relação de Girardi que fala só sobre o produto. Tá? Nesse tipo de questão, eu não preciso usar as relações de Girardi, todas elas. Eu peguei apenas uma, tá? Para poder verificar e dar a resposta aqui da questão. Então, como ele está falando de é possível que a equação tenha uma raiz nula, então eu fui pensar assim, ó, ou comecei a pensar assim. O produto das raízes aqui tem que ser menos D dividido para A, tá? Só que o D, ele é 24, tá? Então, se a gente for olhar lá, ó, aqui, tá vendo? O D é menos 24, na verdade. Aí, o que acontece? Para eu ter o resultado dessa conta valendo 24 ou menos 24, tá? O que é que vai acontecer? Eu posso ter alguém sendo zero? Eu posso ter uma das raízes nulas? Se eu for multiplicar, vamos supor, se eu colocar aqui o R1 valendo zero, 0 vezes 2 vezes, ou 0 vezes R2 vezes R3, o que é que vai fazer com que isso aqui ocorra? Vai ocorrer um zero, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa vai zerar. E aí o resultado tem que dar quanto? Não tem que dar menos 24? Então não vai dar certo, tá? Então a gente já pode responder aqui. É possível? Não, não é possível. Por quê? Porque o valor do produto é 24. O valor aqui, ó, é 24. Então não tem como ser zero. Ou 24, ou menos 24, ou qualquer outro número. Só podia ser zero, eu só poderia ter uma raiz nula se aqui, ó, no local desse 24 fosse zero. Aí eu poderia ter uma raiz nula, tá? Bom, e também outra coisa que eu posso verificar, tá? Não precisa eu fazer só pela relação de Girardi aqui. Eu posso fazer assim, ó, uma raiz nula, né? Então vamos pensar. Se eu colocar zero aqui e zero aqui, o que é que vai acontecer? Vai zerar todo mundo. 0 à terceira dá zero, 0 ao quadrado dá zero, 0 vezes 8 vai zerar e k vezes zero vai zerar. Vai sobrar quem? Vai sobrar menos 24, que é igual a zero. E é verdade? 24 é igual a zero? Não, né? Então, é uma outra forma de eu provar, tá? Que não pode ter uma raiz nula para esse polinômio. Tá bom, gente? Então, aqui nós finalizamos essa questão. Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, para essa atividade, vocês não precisarão fazer nada, tá? Para me mostrar. Tá? Por quê? Porque eu já expliquei todas elas e já resolvi todas elas para vocês. Então, esse vídeo, na verdade, vai servir para vocês só compreenderem, tá? Para na hora que você for aplicar essas relações em problemas semelhantes, você já tem uma ideia de como utilizar, tá? Bom, gente, então até o próximo vídeo.